E aí galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui, estou trazendo para vocês mais uma aula da nossa preparação para o concurso dos bombeiros. A aula de hoje, muita gente pediu também, juros simples e compostos. Bom, na aula de hoje a coisa vai ser mó correria direto para questões, porque a teoria é muito simples. Vou definir para vocês a diferença entre juros simples e juros compostos. Bom, quando a gente fala de juros simples, a gente está falando de um aumento percentual dado de tempo em tempos em relação a um valor inicial, certo? A fórmula é essa daqui, ó. J é igual a C vezes I vezes T, onde J a gente chama juros, é o juro. O C é o capital inicial. O I é a taxa e o T é o tempo. Aqui, nos juros compostos, a mesma ideia. Nós temos o M, o montante, C é o capital inicial, I é a taxa e T é o tempo. Qual a diferença básica de juros simples para juros compostos e em que consiste você calcular os juros simples e o juro composto, certo? Os juros simples é o valor... Primeiramente, tá? Quando a gente fala de juros, muita gente tem uma ideia errada do que é juros, porque está acostumado a pensar em, eu vou pagar tantos por cento de juros, eu vou pagar 20% de juros, 2% de juros. Esse 20%, esse 2% não é o juro, é a taxa. Os juros é o valor que você tem quando você coloca a taxa durante um tempo num valor específico, certo? Então, quando a gente fala de juros simples, a gente está falando que em determinado tempo vai correr uma taxa em relação sempre ao capital inicial. Já os juros compostos é uma coisa que vai se aglutinando, certo? Vai se amontoando, por isso montante, que você vai fazendo juros, o famoso, né, o chamado juros sobre juros. Então vamos para a prática? Olha só, digamos que eu tenho uma aplicação que renda juros simples. Eu vou aplicar um capital inicial de R$100, certo? A uma taxa, ó, o capital inicial é 100, a taxa é de 10%, beleza? E a gente vai ver o tempo. Qual a ideia? Se eu aplico R$100, depois de um mês, ó, 10% ao mês, tá? Depois de um mês, isso vai gerar 10% de R$100, ou seja, vai acrescentar R$10, né? Vai para R$110 lá o meu dinheirinho. No segundo mês, vai rolar 10% de R$100. Juros simples é sempre em relação ao capital inicial, independente do tempo. Então vai rolar mais 10% de R$100, mais R$10. Então no segundo mês eu tenho mais R$10, R$120. No terceiro mês, 10% de R$100. A gente tem então R$130 e assim sucessivamente. Qual a diferença básica para os juros compostos? Isso daqui vai ser sempre sobre o valor acumulado. Então, nos juros compostos, se eu aplico R$100 a mesma taxa de 10% ao mês, ao final do primeiro mês, início do segundo mês, eu tenho R$110, porque rolou 10% em cima de 100. No próximo mês, não rola 10% em cima do 100, rola 10%, desculpa, em cima do montante, em cima de 110. Quanto é 100% de 10% de 110? 11. Então vai acrescentar 11. Ó. Aqui foi mais 10, aqui mais 11. Vai para 121. No próximo mês vai ser 10% de 121, que é 12,1. Então vai acrescentar, ó, 12,1. Vai para 13,10. Botei a vírgula no lugar errado. 133,10, certo? E assim sucessivamente. Quando nos juros simples, ó, tá sempre somando 10, certo? Então a principal diferença de juros simples para juros compostos tá nessa ideia. Juros simples em relação à taxa ao capital inicial, juros compostos a taxa aplicada no montante de cada mês. A fórmula é basicamente uma equação do primeiro grau, certo? Um produto aqui, capital vezes a taxa vezes o tempo, e aqui você tem uma função exponencial, certo? Onde você tem o tempo sendo o expoente, beleza? Vamos para a prática para vocês verem as coisas acontecendo na realidade. Vamos lá. Questãozinha da FUNRIO. E observação, tá? Pelo que eu olhei das questões anteriores da FUNRIO,
tem 2 questões de juros compostos, o resto tudo juros simples, tá? Então é bem mais complexo, bem mais difícil de aparecer juros compostos, beleza? Um capital, vou deixar a calculadora aqui de mão, porque a ideia é fazer isso rápido, certo? Então qualquer coisa eu faço uma continha aqui, porque juros geralmente tem umas contas chatas para fazer, certo? Um capital de R$200 mil aplicado à taxa de juros simples de 20% ao trimestre, ó. O tempo é sempre muito importante, ó. Ao trimestre. É 20% ao trimestre. Ao longo de 15 meses, rende em reais um total de juros de... Então aqui a gente tem que fazer, ó, uma relação entre o tempo e a taxa. A taxa está em trimestre, o tempo está em meses. Eu tenho que transformar o tempo para trimestres também, para a taxa fazer sentido. Quantos trimestres tem em 15 meses? Tem 5 trimestres. Então, ó, o capital inicial é 200 mil, a taxa é 20%, bota logo 20 sobre 100, e o tempo é 5. Então, ó, os juros vai ser 200 mil vezes a taxa, que é 20%, vezes 5. Beleza? Ó, capital inicial vezes a taxa vezes 5. Isso daqui a gente simplifica. Simplifica aqui também. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então a gente tem uns juros, ó, de 200 mil, alternativa A. Foi? Então, ó, 200 mil aplicado a uma taxa de 20% durante 5 trimestres vai gerar 200 mil também. Repara que ele pediu os juros, ele não pediu o montante. Algumas questões pode pedir o montante acumulado, que vai ser os juros mais o capital inicial, beleza? Próxima. Vamos lá, qual das taxas de juro abaixo é equivalente a uma taxa de 5% ao mês, considerando o regime de capitalização composta? Quando você for fazer a comparação de juros compostos para fazer uma conversão de taxa, você vai usar um bisuzão, que é esse daqui, ó. Você vai colocar 1 mais a taxa maior igual a 1 mais a taxa menor, certo? A que você quer, elevado a K. Onde esse K é a relação de proporcionalidade dos tempos. Repara só. Aqui a gente tem 5% ao mês. A gente quer ir para o bimestre. Então, nesse caso aqui, o K é 2, porque um bimestre são 2 meses. Então, o que você faria? Isso vai ficar 1 mais a taxa de 5%. 5% é 0,05 elevado a 2. Então, isso daqui fica 1,05 elevado a 2. Vou usar a calculadora, mas realmente questões de juros dá conta, chata pra caramba. Isso dá 10,25%. Lembrando que isso daqui vai dar 1,1025, que é uma porcentagem, um acréscimo de 10,25%. Eu te ensinei isso lá na aula de porcentagem, aumento de descontos, certo? Bom, o segundo aqui é o ano, então o K é 12. Eu nem vou testar esse agora, né? 12 é muita coisa, vamos testar os outros primeiro. O K aqui é igual a 3, então vai ficar 1,05 elevado a 3, que é tranquilo, porque a gente já tem ali elevado a 2, a gente só vai multiplicar de novo. E vai dar, ó, 15,76%, beleza? Então, ó, alternativa C, ok? Beleza? Aqui a gente tem uma comparação meio que aproximada, certo? Porque vai dar mais casa decimal aqui, mas era o que a questão pedia exatamente, beleza? O 12 ele é surreal, a gente ia fazer uma coisa gigantesca e nos outros ia demorar também. Na 0,16 a gente só ia botar as taxas ao contrário, beleza? Foi? Vamos para a próxima. A taxa unitária anual equivalente à taxa de juros simples de 6% ao mês é igual a... Juros simples é mais fácil de fazer a conversão, porque não é juros sobre juros. Se está rolando 6 ao mês, você só vai precisar somar isso várias vezes. Então, se está rolando 6 ao mês, no ano são 12 meses, certo? Se rola 6 em um mês, no ano vai rolar 6 vezes 12. Ou seja, 72%, porque vai ser 6% no primeiro, no segundo, no terceiro. É como se você só juntasse isso e no final fosse 72%, alternativa D. O simples é sempre mais fácil e, para nossa sorte, é o que mais tem na FUNRIO. A taxa de juros aplicada para transformar um capital de R$ 3.500 em R$ 6.300 no prazo de um ano é de...
Quando a questão não fala se é juros simples ou compostos, é juros simples, tá? A não ser que ela dê o comando, por exemplo, da outra capitalização composta, certo? Então, ó, você tem lá juros SIT, né? CIT, ele quer transformar 3.500 em 6.300, certo? Mas para isso acontecer, quanto vai rolar de juros? A diferença, né? 6.300 menos 3.500. Dá 0, 0, 13. Dá 8, 5. Vai rolar 2.800 de juros. Então, 2.800, que é o juros que eu quero, lembrando, isso é o montante. Montante é capital inicial mais juros, certo? Então, ó, 2.800, que é o juro, é o capital inicial, que é 3.500, vezes a taxa, que é o que ele está me pedindo, vezes o tempo, que é durante um ano, certo? Ó, aqui juros tem que ser aplicado para isso rolar durante o ano, durante o tempo, beleza? Como ele não fala, ele fala que é mensal, taxa de juros, babá, no prazo de um ano. Então, vai ser o tempo igual a 1 também. Então, vai ser 2.800 dividido por 3.500. Vamos fazer aqui, para a gente ganhar tempo. Isso daqui é a nossa taxa. Eu botei um i ali a mais, ali é um 1, né? O tempo é 1, né? Um ano. A taxa vai ficar anual. Então, o i é 0,8. 0,8 é o que, gente? 80%, né? 80 sobre 100. É muito importante que você tenha assistido a aula de aumentos e descontos de porcentagem, senão você não vai conseguir fazer a aula de juros com tranquilidade, beleza? Próxima. Um capital de 3.500 aplicados a uma taxa, por um ano, a uma taxa de 20% ao ano, ó, a A é ao ano, rende juros no valor de qual é o juros que vai gerar, certo? Então, 20% ao ano é um ano só, certo? Então, vai ser... Aqui você nem precisa de fórmula de juros, né? Vai ser 3.500, você vai aplicar 20%, é só multiplicar por 1,2, certo? Então, ó, 3.500 vezes 1,2, que é o aumento de 20%, vai dar... Ah, não, ele quer juros. Eu botei o valor, né? É só você multiplicar por 0,2, na verdade. Ou seja, por 20%. Eu estou achando que a gente quer o montante. Por 0,2, ou seja, isso é 3.500 vezes 0,2, vou botar assim, ó, pode ser assim também, ó, 20%. Ó, que vai ser a mesma coisa que 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 6, 700 reais, né? 20%. Eu só preciso saber 20% de 3.500. Eu estava calculando o montante. Mais uma. Em quanto tempo um determinado capital tem seu valor octuplicado, ou seja, multiplicado por 8, considerando uma taxa de 120% ao ano em capitalização mensal simples? São 120% ao ano, 120% ao ano, por mês, por 12 meses, vai dar 10% ao mês, certo? Então, ó, em quanto tempo eu quero ter um determinado capital inicial X, o capital inicial C, vai ter o seu valor octuplicado, ou seja, eu quero que o montante seja 8C. Para o montante ser 8C, os juros vai ter que ser 7C, né? Que vai de C, vai crescer 7C para chegar a 8C. Então, olha tudo que eu tenho aqui. A taxa é 10%. Os juros é 7C, o capital inicial é C. Então, os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Os juros, que é 7C, é C vezes 10% vezes o tempo que eu quero. Aqui, ó, eu vou simplificar. Fica 7C é igual a C sobre 10 vezes T. Jogo 10 multiplicando e o C dividindo. Vai ficar 70C sobre C é igual a T. Corta aqui. O T são 70 meses. Pô, não tem 72, mas a gente pode dividir isso em anos, né? 70 meses são quantos anos? Divide 70 por 12, né? Para saber quantos meses isso daqui vai dar. 5 vezes 12 dá 60, sobra 10. Então, ó, 5 anos e 10 meses, alternativa B. Vamos mais uma para fechar? Priscila recebeu de herança seu imóvel que na época valia R$ 145 mil.
e vendeu depois de 2 anos por 208.800. Se considerarmos a valorização desse imóvel como sendo uma aplicação a juros compostos, qual será a taxa de juros ao ano? Então, ó, a gente sabe que o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Bom, o capital inicial é 145 mil, certo? 145 mil. O montante, né? Ó, vendeu por 208, o montante, repara que nos juros compostos a gente usa o montante, não usa os juros, certo? 208.800. A taxa é o que ele está perguntando. O tempo, depois de 2 anos, o tempo é 2. Ele quer a taxa de juros ao ano, então o tempo é 2. Então na fórmula vai ficar 208.800 é igual 145 mil, que multiplica 1 mais, eu quero saber a taxa, elevada a 2. Bom, esse 145 mil passa para lá dividindo, vai ficar 208.800 dividido por 145 mil, é igual a 1 mais a taxa elevada ao quadrado. Quando você dividir isso daqui vai dar 1,44, é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Aqui a gente vai jogar uma estratégia. Como aqui está o quadrado, esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Isso vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1,44 igual a 1 mais a taxa. Eu não quero o resultado negativo da raiz, só me importa o positivo. Raiz de 1,44 é 1,2. Ah, como eu faço isso? Pô, gente, raiz de 144 é 12. Então isso daqui é a mesma coisa, 1,4 que 144 sobre 100, né? Então fica 12 sobre 10. Raiz de 144, 12. Raiz de 100, 10, que é 1,2. Então a gente tem que 1,2 vai ser igual a 1 mais i. Joga 1 para lá subtraindo. O i é 0,2. 0,2 é qual porcentagem? 20%, né? É 20 sobre 100. A taxa de juros será de 20% ao ano, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. Vou deixar lá no Telegram uma lista de questões de juros simples e compostos. E tamo junto. Já deixa o teu like, deixa o teu comentário. Eu falo bastante rápido para ficar bem dinâmico. Caso esteja muito rápido, é só desacelerar um pouquinho o vídeo para vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima. Fui!